Então, olá a todos, me chamo Matheus e o meu trabalho é um relato de caso sobre a importância da odontosecção na extração de molares superiores. O meu orientador foi o professor Francisco. Esse é um trabalho para a 8ª semana acadêmica de odontologia. Bom, o objetivo desse trabalho é a gente relatar um caso de extração do dente 16 usando a odontosecção e fortalecendo as suas vantagens perante o emprego de um fórceps. Em um caso específico que a gente tinha uma grande perda de coroa, uma extensa perda coronária. Bom, então o caso em si. O paciente era do sexo masculino, tinha 16 anos de idade, estudava, Ele se apresentou à clínica odontológica da EPG no dia 29 de maio e ele reclamava de dor e que queria tirar o dente dele, Queria extrair o dente dele. Não apresentava nenhuma alteração sistêmica, não tinha nenhuma doença sistêmica ali instalada, não usava nenhum medicamento específico. E ele me relatou que ele era tabagista há pelo menos 3 anos. Bom, então depois de uma anamnese feita, a gente foi para o exame físico, onde a gente constatou, no exame intraoral, o dente 16 com a grande perda coronária ali. Foi tirada uma radiografia como exame complementar e que confirmou, a indicação da exodontia desse dente 16. Que estava bem destruído já, estava bem avançada essa perda e o dente também apresentava a presença de um pólipo pulpar. Bom, então após todo o exame feito, nós partimos para a cirurgia. Primeiramente foi feita a lavagem de mãos com a escova de clorexidina, paramentação e montamos a mesa cirúrgica. Foi feita uma antisepsia intraoral com clorexidina 0,12% e extraoral com PVPI. Foi colocados os campos estéreis sobre o paciente. Em seguida fomos para a técnica anestésica, que a técnica de escolha foi a infiltrativa local, aplicada nos ramos terminais do nervo alveolar superior posterior e nervo palatino maior do lado direito, sendo necessário o uso de um tubete pela vestibular e meio tubete na palatina. E o sal anestésico de escolha foi a lidocaína 2%, com vasoconstritor de epinefrina 1 para 100 mil. Então, depois de aplicada a anestesia, com o uso do sindesmótomo, foi feita a sindesmotomia ao redor do dente para a gente descolar aquele tecido gengival. Então, depois disso, partimos para o principal, que foi a odontosecção. A gente usou broca em alta rotação no sentido disto-mesial e ocluso vestibular, fazendo um formato de T, naquele dente. Foi usada a broca 702. Enquanto a gente fazia a odontosecção, o auxiliar estava fazendo uma irrigação com soro fisiológico, para a gente esfriar aquela broca ali, proporcionar uma melhor secção. E todo esse procedimento foi feito para a gente conseguir o melhor ponto de apoio para o uso das alavancas, Fazer o melhor ponto de alavancagem para fazer aquela extração. Então, depois disso, foi usada a alavanca Seldin reta para a gente conseguir tirar as partes das saídas seccionadas. Então, após a gente fazer a extração, usando as alavancas e retirando os pedaços da saída com o forceps 65, foi feita a irrigação do alvéolo com soro fisiológico, a homeostasia, e a sutura foi um ponto em X, usando um fio de seda 4.0. E tá ali as imagens do pós imediato, com a sutura e os pedaços das saídas seccionadas. Bom, então como resultado a gente apresentou que após seccionar as saízes, o ponto de elevação para a gente usar a alavanca ficou muito mais anatômico, muito mais prático de ser feito, que facilitou muito o procedimento. E o paciente retornou uma semana depois para a gente tirar a sutura, remover os pontos, não apresentou nenhuma complicação e deu tudo certo no pós-operatório. Então, como conclusão, a gente tira desse caso é que o emprego da odontosecção é muito vantajoso, porque como a gente vai usar essa broca em alta rotação para fazer essa secção, a gente reduz muito o trauma cirúrgico na região, principalmente quando ele está relacionado à expansão ocasionada pelo fórceps.
Então a gente minimiza o trauma nesse local, tendo menor desgaste ali, né? E consequentemente a gente reduz a necessidade do emprego de medicação, né? Tanto analgésica quanto anti-inflamatória. E em situações de destruição coronária e caso de colocação de implantes, o seccionamento de raízes vem se mostrando uma alternativa muito importante, né? Porque ele promove uma menor expansão óssea, consequentemente uma preservação dessa estrutura óssea, né? Que é muito importante estar preservada para o melhor prognóstico da colocação de implantes. As referências usadas por esse trabalho foram essas e agradeço a atenção.